Meus amigos, saiu o trailer do terceiro episódio da série It Welcome to Derry. A gente tá fazendo a cobertura completa aqui no canal e olha, esse terceiro episódio promete, tá? Promete ser ainda mais intenso do que foi o último. E não apenas por conta do Pennywise, né? Afinal, depois de entendermos um pouco melhor sobre os planos misteriosos da Força Aérea nas escavações e de termos um vislumbre dos poderes enigmáticos do Halloran, o trailer do próximo episódio trouxe uma enxurrada de novas pistas, velho. E tem um detalhezinho, principalmente no olhar do Dick Halloran, que poucas pessoas perceberam, é um easter eggzinho sensacional e que vai fazer toda a diferença ao longo da história dessa terceira temporada. Simbora pra análise completa desse trailer, que tem muita coisa pra falar aqui. Hello, my friends geek na voz, e o trailer já começa daquele jeitinho maravilhoso, né? Aquela trilha sonora sufocante, dando a entender que o bicho vai pegar mais do que nunca nessa terceira temporada, né? É o famoso terror psicológico. Tudo indica que o foco agora será o Dick Halloran, e finalmente vamos entender melhor a tal missão secreta de espionagem que o torna alvo de piadinhas dos amigos. E até agora a série só nos deixou curiosos sobre o que exatamente ele faz e por que de tanto mistério em torno de suas habilidades especiais. Mas ao que tudo indica, o terceiro episódio vai revelar isso em detalhes. Vale ressaltar, é claro, que o Halloran, ele faz parte, né, desse macroverso, digamos assim, esse Stephenverse, esse, sei lá, o Kingverse, que é uma tentativa, obviamente, né, da Warner, juntamente com as outras obras do Stephen King, de conectar tudo, cara. Conectar todas as histórias do Stephen King como se fosse uma espécie de novo MCU. Como se uma série agora fosse conectada com a outra, e personagens e elementos, até porque é assim nos livros também. Não é aquele medo comum, é algo mais profundo, como se ele estivesse vendo algo que ninguém mais pode enxergar. Sabemos que o Halloran tem poderes sobrenaturais, e o trailer deixa subentendido que uma dessas habilidades é de ver os mortos. E isso explicaria o motivo dele parecer tão perturbado no episódio anterior. Talvez o peso de enxergar almas perdidas e reviver tragédias esteja começando a afetá-lo emocionalmente. E essa expressão de medo não é à toa, né? Ao que tudo indica, nessa terceira temporada, ele novamente vai utilizar suas habilidades, né, em prol do que o exército ali, do que o governo tá tentando buscar. E meus amigos, vocês podem ter certeza que esse cara vai sofrer nessa temporada, tá? E logo em seguida ouvimos a primeira fala importante. O General Shaw, ele declara o seguinte: as habilidades psíquicas de Halloran foram comprovadas, mas ele só pode ir até certo ponto. Está preso à base, né, apontado para os mapas, e o tempo está acabando, vamos enviá-lo para o ar. Cara, essa conversa acontece entre o General Shaw e o Coronel Fuller, né, dois dos grandes nomes da operação. E no episódio anterior já tínhamos descoberto que o governo americano pretendia usar fragmentos do meteorito que trouxe Pennywise à Terra como arma, e tudo indica que é exatamente isso que eles estão procurando. E que audácia desses caras, hein? Simplesmente utilizar fragmentos do Pennywise para poder usar na guerra. É uma loucura isso. E a ideia é insana, mas faz sentido dentro do contexto da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos querem usar o medo, literalmente, como uma arma contra a Rússia, para tentar manter o mundo em um estado de equilíbrio congelado. É o terror sendo usado como ferramenta política. E o plano do Shaw de colocar o Halloran no ar tem um objetivo claro, que é usar suas habilidades psíquicas enquanto ele sobrevoa as áreas de escavação, o que tornaria o processo muito mais rápido e eficiente do que ficar preso a um mapa em uma base militar, né? E a sensação de urgência é real, né? Porque o Shaw, ele fala que tem que agilizar logo, né? Porque o tempo tá acabando e os russos podem estar um passo à frente deles. Eles não querem que isso aconteça. E eu ainda quero ver se eles realmente vão ter essa audácia de utilizar o Pennywise em prol de uma guerra. Eu tô achando essa ideia completamente maluca e genial ao mesmo tempo. E considerando que a crise dos mísseis de Cuba está em andamento, a tensão está no auge, né? O medo da guerra nuclear paira no ar, e Derry acaba sendo o epicentro de uma história muito maior. E em uma das cenas seguintes no trailer, né, vimos o Halloran e o Capitão Pole do lado de fora de um helicóptero, e essa cena é importante porque mostra que a conexão entre Halloran e Hanlon, algo que a série vem construindo com calma, vai ganhar mais destaque. Agora Hanlon parece estar sendo puxado para dentro dos elementos sobrenaturais da trama, e durante o voo, Halloran aparece sozinho, né, sentado na parte de trás do helicóptero segurando uma caixa misteriosa, e quando ele a abre parece estar preparado para entrar em transe, né, usando seus poderes psíquicos. Então a sequência corta, né, para um parque de diversões, e a transição sugere que estamos vendo o interior da mente do Halloran, uma visão conectada àquela caixa. E num parque, o homem diz pro garotinho o seguinte: aproxime-se. E pelas roupas e pelo visual do cenário, parece ser uma cena ambientada nos anos 50, não necessariamente nos anos 60. Afinal, como sabemos, o Welcome to Derry se passa justamente em 1962, que inclusive tem até histórias aí de bastidores de que a ideia da Warner é fazer 3 temporadas de Welcome to Derry, e cada temporada vai se passar em uma época diferente. Eles vão retrocedendo, né? Agora foi 62, aí depois eles querem fazer tipo em 1900 e alguma coisinha, depois voltar em 1800, é uma loucura aí. Enquanto isso, lá em cima, Hanlon tenta desesperadamente chamar Halloran pelo rádio, mas não recebe resposta. É sinal de que Halloran está completamente imerso em sua visão, procurando por algo crucial, provavelmente o local onde os fragmentos do meteorito está enterrado. E a partir daí o trailer muda de tom e corta para uma sequência tensa
tensa dentro da prisão. O chefe de polícia conversa com o Hank, contando o que aconteceu com as pessoas envolvidas nos crimes pelos quais ele está sendo acusado. E o Hank foi justamente responsabilizado pelo desaparecimento de Matt, Suzy, Phil e Ted, mesmo sem ter qualquer tipo de envolvimento. O problema é que o governador exige resultados, e o chefe precisa de um culpado, né? E como a série já deixou claro, Hank é o bode expiatório perfeito, simplesmente por ser um negro e trabalhador no teatro. Sendo que no trailer geral, né, que saiu antes do lançamento oficial do primeiro episódio, a gente já tinha visto vislumbres de como isso vai acontecer, né? Eles achando lá finalmente a escavação, o lugar do meteorito, então tudo isso de fato vai acontecer, porque já tá em trailers anteriores. E cara, essa cena do Hank reforça um dos temas centrais da série, que é como o racismo é utilizado como ferramenta de medo e de opressão. E o chefe tenta intimidar Hank, deixando subentendido o que acontece com pessoas acusadas desse tipo de crime dentro da prisão. Ou seja, é uma ameaça velada que serve para poder deixar ele em pânico. E logo depois o trailer mostra Ronnie na escola, abrindo o armário e encontrando um bilhete assustador. Hank, o machado vai fritar. A frase pode ser uma manifestação do Pennywise, né, explorando os medos dela, ou talvez algo relacionado às Patty Cakes, né, aquelas garotinhas lá, as mimadas, já que elas também chamaram Hank de Hank ou Machado. E o detalhe curioso é que o bilhete poderia ter sido escrito com batom, o que deixa a cena ainda mais perturbadora, né? E aí que o trailer corta, deixando a gente com a cabeça cheia de perguntas e teorias, né? Porque a próxima sequência muda completamente o foco. Agora vemos Lily e Ronnie em cena. Parece que Lily finalmente vai sair de Juniper Hill, o hospital psiquiátrico onde estava internada depois da tão aguardada avaliação psicológica, né? Vale ressaltar que Juniper Hill também foi o mesmo hospital psiquiátrico que o Henry Bowers, lá de It, a coisa, ele foi preso, ele foi levado pra lá, ficou anos lá e só retornou depois, 27 anos depois, quando Pennywise persuadiu pra poder voltar e acabar com os perdedores. E a Lily logo de cara solta uma frase cheia de significado. Ela diz o seguinte: não importa o que a gente diga a eles, a menos que tenhamos provas. E enquanto diz isso, ela segura uma câmera nas mãos e é aí que o mistério começa a se montar. Tudo indica que Lily e Ronnie estão prestes a encarar o Pennywise de frente. E o plano delas é ousado, né? Registrar o encontro em fotos, pra provar ao mundo que este mal que ronda Derry é real. Elas sabem que sem uma prova concreta vão continuar sendo apenas Lily, a garota problemática, e Ronnie, a filha de um cara que foi acusado injustamente. Ou seja, ninguém vai acreditar nelas. É um momento pesado e simbólico, né? Que são duas garotas tentando enfrentar o medo e desafiar uma cidade inteira que prefere fechar os olhos. E por se tratarem de duas crianças, obviamente, ninguém vai dar atenção a elas, a não ser que elas tenham provas concretas. E mesmo assim é capaz da galera fechar os olhos ainda. Porque a gente sabe como são os moradores e a galera de Derry, né? Eles estão contaminados por essa entidade maligna. Eles fecham os olhos, eles não ajudam, eles estão nem aí pro que rola na cidade e nas ruas. E logo depois o trailer mostra a Lily e Ronnie se encontrando com Will, né, com os garotos, e ela diz o seguinte: vocês vão ajudar a gente ou não? E aqui dá pra sentir que o grupo começa a se unir de vez, né? Como Ronnie já tinha ouvido falar da inteligência de Will, ela provavelmente vai tentar usar isso a favor delas, né? Talvez pra poder bolar uma forma de capturar o Pennywise em uma fotografia, mesmo que ele seja uma entidade que só existe parcialmente no plano real. É uma ideia meio maluca, mas a gente tá falando de crianças, cara. E em Derry, a linha entre realidade e alucinação é cada vez mais fina. E outra coisa interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito o que falar sobre esse trailer, tá? A gente vai dar uma teorizada, uma fritada aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre It e diversas outras séries, e Stranger Things faz tudo isso, que é nóis. E durante uma sequência, toca uma música sinistra de circo com a voz de um locutor dizendo o seguinte: cheguem mais perto. Essa frase se repete enquanto a trilha sonora cresce em intensidade e as imagens ficam cada vez mais perturbadoras. Vemos o Halloran, né, em pé dentro do helicóptero, olhando fixamente para algo lá fora, e depois o grupo reunido em uma sala escura iluminada apenas por uma luz central. Parece que eles estão se preparando para descer, talvez para os esgotos, para túneis subterrâneos, ou até quem sabe alguma ruína esquecida sobre a cidade. E se a gente conectar os pontos com o trailer da semana passada, essa teoria faz muito sentido, velho. E uma das cenas mais enigmáticas mostra uma boneca boiando na água, e onde quer que o grupo esteja, há claramente água por perto. E não é coincidência, tanto Lily quanto Ronnie já haviam ouvido vozes nos canos, o que pode ser justamente motivos delas seguirem por esse caminho. É como se o som que ecoa pelos tubos fosse um chamado direto do Pennywise, ou talvez das vítimas que ele deixou pra trás. E conforme o trailer vai se aproximando do filme, que é bem curtinho, né? É quase um teaserzinho ali de 1 minuto, porque eles não vão mostrar muito de um episódio, porque é um trailer de episódio, né? O trailer da temporada como todo, então é bem curto. Mas conforme o trailer vai chegando ao fim, a trilha sonora vai aumentando, a tensão, muitas imagens piscando, e aqui vira loucura. Vimos novamente o locutor do parque de diversões, aquele mesmo, né, que dizia chegue mais perto, só que agora ele começa a se transformar em uma criatura monstruosa. O próprio parque, antes colorido e cheio de vida, se distorce em algo sombrio, coberto de sombras e neblina. E uma das barracas se destaca. Nela está escrito o nome Pennywise, o palhaço. A cortina se abre lentamente e fica claro que o vilão vai finalmente se apresentar em toda a sua glória macabra,
Chupacabra no próximo episódio, que essa foi uma das grandes polêmicas, né, porque antes de iniciar o primeiro episódio dessa primeira temporada, né, como um todo, saiu uma notícia de que o Pennywise, na forma de palhaço, né, esse palhaço aqui que a gente conhece, né, o dançarino, ele só iria aparecer no final da temporada, mas pelo que deu a entender nesse trailer, parece que esta forma da entidade, da coisa, vai aparecer já nesse terceiro episódio, cara, ele dançando lá o Bill Skarsgård, e logo em seguida o trailer corta pro Halloran, né, com o rosto completamente chocado, e ele vê algo que os deixa sem palavra, e é então que surgem os olhos amarelados e brilhantes do Pennywise emergindo da escuridão, e uma das imagens mais importantes do trailer, o olhar de uma criatura que não só vê o medo, ele saboreia o medo, e a dúvida que fica é, será que o Pennywise está se revelando diretamente ao Halloran, invadindo sua visão psíquica, ou será que ele tá emergindo dos túneis diante de Lily, Ronnie, Ryu e a galera, zombando dele, sabendo que eles jamais conseguirão capturar sua imagem? E o trailer ainda entrega um pequeno detalhe que pode ter passado despercebido por muitos, tá? Que é o close que deram nos olhos do Halloran. Isso tem muito significado, velho. E dentro do reflexo da pupila, dá pra ver os corpos flutuando em direção a uma luz intensa, provavelmente a saída do centro de visão que ele está experimentando. E essa imagem é forte e simbólica, cara, e pode explicar o motivo do olhar de puro horror que ele exibe logo depois. E essa cena reforça a ideia de que o Halloran é a ponte que conecta as duas narrativas principais da série, a história militar envolvendo os experimentos com meteorito e os acontecimentos sobrenaturais ligados aos desaparecimentos das crianças, né? E se essa teoria estiver certa, ela pode acabar sendo um duelo entre o mundo racional e o mundo sobrenatural, alguém que literalmente enxerga o que os outros se recusam a ver. E parece que esse segundo episódio vai ser focado no Dick, cara, no Dick Halloran. A gente vai entender melhor quem é esse personagem, quais os dons psíquicos que ele de fato tem, o que ele tá enxergando que as outras pessoas não veem, e eu acho que vai ser focado nele e obviamente vai marcar a primeira aparição da entidade nesse formato aqui, neste corpo de Pennywise, cara, e vai ser sensacional, pô, ele no circo, vai ser assustador essa parada aí. Além disso, né, parece que o Clube dos Perdedores vai ganhar novos membros, e Lily e Ronnie vão querer encontrar provas dos monstros que parecem espreitar em Derry, né, e que são os verdadeiros responsáveis pelo desaparecimento de tantas pessoas. Comentem embaixo as expectativas e teorias de vocês para esse terceiro episódio que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!